Jejum. Tipos de jejum. Percebi que uma grande parte ficou com dúvidas. Então, os tipos de jejuns existentes. Vamos só definir algumas coisas. Se uma pessoa, ela faz um jejum que ela não come nada, mas ela toma água, que jejum é esse? Esse é o normal. O normal vem da normalidade. Quando se pensa em jejum, se pensa em alguém que fica sem comer, mas não necessariamente fica sem beber água. Isso é o normal, ok? Se uma pessoa ela faz um jejum que ela não come nada e não toma nada, que jejum é esse? De um dia, por exemplo? Absoluto, o nome está dizendo, absoluto. Ou seja, ela não comeu, não bebeu, esse é um jejum absoluto. Se uma pessoa, ela faz um jejum que por uma questão de necessidade, ela não come algumas coisas, porém, come outras coisas. Que tipo de jejum é esse? Como o próprio nome e a lógica está dizendo, ele é parcial. Que eu dei o exemplo daquilo que é chamado de jejum de Daniel para tudo. O jejum de Daniel é um jejum parcial. Não significa que todas as pessoas que fazem jejum parcial estão definitivamente fazendo o jejum de Daniel. Porém, o jejum de Daniel é um jejum parcial. Deu para entender a lógica? Porque, comumente, no mundo evangélico, qualquer situação que você tira algumas coisas gostosas já parece ser jejum de Daniel. Mas o jejum de Daniel, até eu brinquei de um modo mais assim amplo, se você for levar a efetividade, assim, o jejum de Daniel, ele retirou a total possibilidade de coisas que têm um sabor. Basicamente é isso. Ele comeu, eu brinquei, né, na época, quando eu falei, comeu capim. Ele comeu verdura, comeu coisa assim que não... E sem sal, sem azeite, sem tempero, sem nada. Ele se predispôs a isso, foi isso que ele fez. Então, um jejum de Daniel, ele é levado assim, não... O que é um jejum de Daniel, pastor? Ele é muito agressivo, ele não é o que muitas vezes nós chamamos de jejum de Daniel. Eu entendo quando as pessoas falam de jejum de Daniel, mas como cabe a mim explicar para você, que você tem um nível de conhecimento que não é o mesmo que os demais irmãos que frequentam os cultos têm, porque vocês estão fazendo escola ministerial, então é importante que eu diga que o jejum de Daniel, tipicamente falando, quando você pega a Bíblia e vai entender, ele é bem restrito, bem restrito. Não entra esse negócio, um cafezinho, o arroz, porque trabalha, só o grão do feijão, o feijão é legumes, não sei. E aí começa toda aquela interpretação à la brasileira, tá? Talvez você pense, mas é errado fazer esse tipo de jejum? Não, não é errado. O errado, que eu acho, é nós darmos um nome para esse jejum, chamar esse jejum de Daniel. Porque o jejum de Daniel, ele é muito específico, ok? É melhor falar, estamos fazendo um jejum parcial. Glória a Deus, não tem problema. Jejum do encontro com Deus. A bem da verdade, parcial. Os encontreiros falam jejum parcial. Se nós formos levar, não pode ter açúcar nenhum em nada, não pode ter sal em nada, não pode ter nada. Essa é a realidade dos fatos, entendeu? Então isso para você saber, só a nível de conhecimento. Não estamos desprezando o jejum, nem dizendo que todos os jejuns que nós fizemos até agora são inválidos. Só estamos dando o nome específico do jejum para a gente poder entender. Então, se nós quisermos agora ser fidedignos, o jejum que nós fazemos no encontro com Deus é um jejum parcial. E aí, em função de algumas necessidades, de acordo com pessoas que trabalham mais no pesado e outras situações de saúde, aí existem algumas concessões aqui e acolá, o que comprova de fato que o nosso jejum ele é parcial e não o jejum de Daniel. Tem pessoas no nosso meio que eventualmente fazem jejum de Daniel? Sim, conheço, estão aqui. Algumas pessoas têm feito jejum de Daniel, violentamente. De Daniel mesmo. Não é fácil, mas é esse. Então, se dispondo, inclusive, a fazer um número de dias específico de 21, 3 semanas, que foi o que o Daniel fez. Ok? Muito bem. Outro tipo de jejum que eu faltou explicar. O que seria o jejum regular? É para regularizar o corpo, para deixar... Não? Exatamente. A palavra regular vem de regularmente. Então, ele não é ocasional, esporádico, eventualmente. Não. Lembra que quando eu expliquei lá na aula, eu falei assim, John Wesley, ele se comprometia a fazer na quarta e na sexta. E ele só entendia que um pastor poderia ser colocado na posição de pastor se de fato ele jejuasse pelo menos 2 vezes ao dia. Na Didaquê,
são os princípios iniciais dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos posterior ao Novo Testamento, a história dos patriarcas, os pais da igreja, é conhecido como o didaquê, essa composição de ensino. Eles também levavam muito a sério a questão do jejum. E eles faziam esse jejum regular. Agora, o que seria o jejum sobrenatural ou o jejum? Também tem duas opções nessa história aí que podem ser consideradas aí. O que seria o jejum sobrenatural, absoluto sobrenatural? O que seria ele? Mas por qual tempo? Por um tempo, não necessariamente 40 dias. Um tempo de milagre, um tempo onde o nosso corpo, humanamente falando, ele não daria conta de sobreviver desse modo. Isso seria um jejum absoluto sobrenatural, que é a pessoa ficar sem comer e sem beber, entendeu? Então é uma coisa violenta, feitas em casos extremos. Detalhe, importante se diga, ficar sem comer, melhor colocando, porque o jejum de Jesus, por exemplo, foi um jejum sobrenatural, em que ele ficou sem comer por 40 dias, mas a Bíblia não menciona que ele ficou sem beber. Você ia perguntar alguma coisa, Glauco? É uma bela pergunta. É uma bela pergunta. Eu creio por uma questão de tempo, Glauco. Pelo tempo, assim, entender que a lógica de canonizar os livros estava entre aqueles que viram, presenciaram a realidade de Jesus em carne. O didaquê, ele já entra para um outro momento histórico, que envolve o final do primeiro século, segundo século, entendeu? Então, isso é uma questão de tempo mesmo. Se entendeu que o fechamento da revelação, ela se fechou em Jesus. E se buscou os personagens que tiveram contato direto com Jesus em carne ou ressurreto, como foi o apóstolo Paulo. E ele se auto-intitulava e batalhava por a compreensão de todos para que ele, de fato, pudesse ter esse título apostólico de apóstolo, porque ele dizia, eu vi Jesus. Então era uma ênfase de ser um apóstolo naquela compreensão, de ser um apóstolo sério, é aqueles que andaram com Jesus. Então ele fala, eu andei com Jesus. Lá no caminho de Damasco, tive um encontro com ele, ressurreto, e perguntou por que eu perseguia ele. Então essa compreensão, e até muitas igrejas entendem que apóstolo de fato, só poderia ser considerado de fato um apóstolo, tendo essa prerrogativa de ter andado com Jesus em carne. Então, é um argumento que algumas pessoas dizem porque não existe apostolado ou apostólico. Quando algumas igrejas interpretam que não existe isso, elas vão para essa explicação, para essa interpretação. Então, eu acredito assim, respondendo, não sei se essa resposta é mais precisa que eu possa te dar. Eu posso talvez pesquisar mais e te dar uma melhor. Mas eu acredito que é por questão simplesmente de espaço de tempo. Porque quando se fala de didaquê, está se falando em séculos um pouquinho posteriores ao primeiro século, início do primeiro século. Ali está Mateus, Marcos, Lucas, João, ali está Tiago, ali está Pedro, ali está Paulo. Os outros não. Aí já entra uma série de outros homens de Deus, muito, muito bons, seus escritos, mas que não são os da mesma época específica de Jesus em carne. Ok? Muito bem. Acho que está bom. Se você tiver alguma outra dúvida em relação a esses temas que nós ministramos no passado aí, nesse bloco 1 a gente conversa posteriormente, tá bom? Sim, Rafael? O didaquê? Sim, está mencionado. Está mencionado quando a gente fala justamente do jejum. Quando a apostila está mencionando a respeito do jejum, ela fala que chegou um momento que as pessoas estavam apelando para tentar considerar o jejum um mandamento bíblico. E aí também tem um outro momento que vai citar didaquê, que é, deixa eu me lembrar da apostila que a gente leu todos juntos, que é um momento, que vai falar da regularidade do jejum. Quando falo do jejum regular na sua apostila, Rafael, vai falar da didaquê, porque na didaquê dizia de jejuar 2 vezes por semana. Então quando falar aí na apostila de jejum regular, em algum momento do texto vai falar assim, que na didaquê se compreendia, qual página? 28? É na página 28, tem a informação aí da didaquê. Ok? É interessante, se um dia vocês por curiosidade quiserem saber mais a respeito da didaquê, vale a pena. Não é uma coisa de se jogar fora não, muito pelo contrário. Porque são escritos
não são bíblicos, são extra-bíblicos, mas não significa que ser extra-bíblico significa herético. Então é importante que se diga isso. Tem muita coisa extra-bíblico que é herético, mas esses não necessariamente. Tem muita coisa boa de zelo por Deus nesses registros, principalmente dos pais da igreja. Obviamente que em um momento histórico a igreja católica ela passa a se manifestar como igreja e aí a coisa muda. Aí começam uma série de heresias que não pararam mais até então. Mas o começo, onde não existia uma igreja institucionalizada, onde a igreja de Jesus de fato ela era real, é muito legal você ver, você ler e entender como que era o contexto desse povo de Deus no primeiro século, no segundo século, no terceiro século. Aí depois a coisa vai degringolar para um caminho que não vai ser tão bom assim. Ok? Vamos então à nossa aula de hoje. Vamos avançar então um pouco, vamos ver o que a gente consegue, até onde a gente consegue ministrar esse conteúdo. Estamos começando então agora o bloco 2. O bloco 2, ele tem uma outra temática, já é um tema diferente. A gente está falando de ética, nós falamos ali da questão do sim, sim, não, não. Nós falamos de vida pessoal, jejum, então o tema da obediência. Agora a gente vai para uma outra área, dentro desse mesmo curso, que é Bíblia e Teologia, ok? A partir ali da página 39, você já pode acompanhar a aula que nós vamos ministrar. E eu considero muito importante essa ministração, essa aula, porque ela fala de um tema poderoso. Pode passar o próximo slide, por favor, Adriano? Que é o tema, o chamado para o ministério. Então, nessa aula e na próxima, nós vamos falar bastante a respeito do chamado ministerial. O chamado de alguém, seu chamado, meu chamado, a gente vai falar sobre isso. Nosso desejo é que a gente possa ganhar conhecimento aqui, a gente possa entender como que é esse tal chamado ministerial. Muito bem, então, para começo de conversa, é importante nós entendermos que, de modo geral, a igreja, ela costuma polarizar a explicação sobre chamado. De um lado, quando a gente fala polarizar, a gente está falando de polos, né, como se fosse negativo e positivo. Então, nós temos polarizado uma explicação em relação a chamado. Nós temos uma explicação, que uma parte dos cristãos dão, de que chamado é uma coisa geral, é um chamado geral, ou seja, todos os crentes têm um chamado, ok? Então, há uma compreensão quase como uma fala semelhante a essa de que todos os crentes foram chamados ao ministério. O Senhor assim falou na sua palavra, e não é preciso ter nenhum chamado específico, um chamado pessoal. É uma compreensão, muitos cristãos têm, e talvez até você tenha, e uma parte disso eu acredito que é verdade, é fácil de entender. E essa compreensão, ela está associada a uma ideia que ela foi resgatada por Deus através da Reforma Protestante. Porque uma das marcas da Reforma Protestante é aquilo que é conhecido como sacerdócio universal de todos os crentes, ou também conhecido como sacerdócio geral de todos os crentes. O que seria o sacerdócio geral ou universal de todos os cristãos? É justamente a premissa, a ideia de que todos os cristãos têm um chamado, de que todos os cristãos exercem um ministério, são sacerdotes diante do Senhor. Tem base bíblica para isso? Com certeza. A Bíblia fala que em Cristo nós somos um sacerdócio real. A Bíblia fala que nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar a nova vida em Cristo, a esperança para as pessoas. E nós somos o quê? Um sacerdócio real. Então nós somos, diante da compreensão bíblica, sacerdote e rei. Se nós pudéssemos explicar de um modo assim bem simples, para que todos pudessem entender, a ideia do sacerdote é o quê? A ideia do sacerdote é alguém que se apresentava diante de Deus em prol do povo. Então, era alguém que basicamente se apresentava diante do Senhor para poder pedir o perdão a Deus por causa do povo, para clamar a misericórdia de Deus em função do povo, para pedir a não punição, a misericórdia, a graça, a benevolência, a bondade
do Senhor a se manifestar em função de um povo. Por exemplo, dentre o sacerdócio todo que existia na época, tinha um que era chamado, um homem, que era o sumo sacerdote. O sacerdote maioral, o primaz, o primeiro, o mais importante, o líder de todos. Esse sumo sacerdote, segundo o contexto da lei, ele entrava na presença de Deus, que era um lugar específico diante da compreensão do tabernáculo, também ali do templo existiam essas realidades. Existia um lugar lá chamado Santíssimo Lugar. Então o sumo sacerdote, uma vez por ano, anual era esse processo, ele entrava e lá basicamente ele clamava pela bondade de Deus se manifestando sobre o povo, para que o povo não fosse punido, para que o perdão pudesse ser dado. Lá ele sacrificava. Então essa era a realidade. Então o que o sacerdote faz? Vamos entender assim, como uma ideia de um sentido, como se fosse a minha mão uma seta. Então, a seta do sacerdote, vamos imaginar que Deus está aqui e o povo está ali. Então, ele sai dentre o povo, separado por Deus, é claro, mas sai dentre o povo, a fim de clamar, o clamor do povo para Deus. A lógica do rei é justamente a lógica inversa. Se o sentido do sacerdote é do povo para Deus, o do rei é do Deus para o povo. A ideia do rei é que ele era ungido de Deus. O rei, ele era a representação do próprio Deus. Ele era uma autoridade, não só real de realeza, mas real no fato concreto de Deus para aquele povo. Ele representava o Senhor, ele era uma autoridade imediata. Então, ele, de um certo modo, era uma personificação de Deus para aquele povo. Então o sentido da coisa era ele era a direção concreta de Deus para ser executada para o povo. Essa era uma ideia. Pega essa ideia de dois sentidos, deu para entender um sentido para cá, um sentido para lá, né? Deu para entender essa minha analogia. A Bíblia fala que nós temos uma chave nas nossas mãos. E essa chave, ela liga e desliga. E o que ela faz? A Bíblia fala, palavras de Jesus ele fala no primeiro momento a Pedro, mas ela se estende para toda a igreja, ele fala que as portas do inferno não vão resistir contra o avanço da igreja. Ele fala que dar-te-ei as chaves do reino dos céus, aquilo que ligardes na terra será ligado nos céus, e aquilo que desligardes na terra será desligado nos céus. Ele está falando de uma realidade aqui, uma conexão que existe entre terra e céu. Nós, na posição de reis e sacerdotes, estamos nessa posição de autoridade para poder executar esse caminho de intercessão diante de Deus e de execução da vontade divina. Deu para entender? Como sacerdotes de interceder. Vou dar um exemplo aqui. Nesse final de semana, a Suzy estava doente e hospitalizada, com uma possibilidade grande de tirarem o útero dela. Ok, nós intercedemos aqui no domingo, ok? Existia um medo no ar, uma preocupação, poderia se sujeitar a uma cirurgia ontem, hoje, alguma coisa assim. Nós intercedemos e declaramos na autoridade do nome de Jesus que não aconteceria isso, ok? Quem estava no culto aqui lembra. Beleza, o que aconteceu? Ela está em casa agora. Então, o que a gente fez? A gente executou o quê? A gente fez um caminho aqui. Dois caminhos. Na posição de sacerdote, vamos assim entender, a gente clamou. Falou assim: Senhor, a Suzy, a tua filha, a tua amada, serva do Senhor, tem uma aliança contigo. Nosso desejo é que o Senhor possa poupar ela disso, que ela não tenha esse sofrimento, essa dor, cirurgia. Mas nós também fomos boca de Deus, não fomos? Também fomos na posição de rei, nós na autoridade do Senhor, nós declaramos e executamos uma palavra no reino do Espírito, e ela teve uma validade na terra. Essa é a nossa posição de sacerdócio real. Deu para entender? Foi só uma ideia para que você possa entender quem somos diante de Deus. É muito poder confiado a homens tão comuns como nós, pessoas tão comuns como nós. É muito poder, muito poder. Muito bem, então um pensamento que se tem quando se fala em chamado é esse. Um chamado geral, certo? Mas existe uma outra compreensão que envolve um chamado específico, que são aquelas pessoas que elas falam o seguinte: embora o Senhor tenha um chamado geral para todos os crentes, é necessário que quem quer ir ao ministério pastoral, episcopal, já vou explicar essa ideia, ele tem um chamado
específico, pessoal e claro. É uma ideia mais completa, ok? Então, aqui qual que é essa ideia da segunda? Ela não despreza a primeira, mas ela entende que para o ministério pastoral, para o ministério, esse ministério eclesiástico que é o ministério episcopal de supervisão, de direção da igreja, de dirigente de uma igreja, aqui a compreensão é que existe um chamado específico, pessoal, claro, ok? E se você perguntar assim, qual que é a que nós temos a nossa ideia? É a segunda, nós compreendemos assim, antecipando já para você. Talvez você pense, mas vocês entendem que todos têm um chamado? Sim, mas nós entendemos que apesar de todos terem um chamado ministerial, nem todos são chamados a um chamado específico para ser um pastor, por exemplo, ok? Dito isso, nós vamos explicar de forma mais minuciosa isso para ninguém ficar em crise. Vamos avançar, por favor. Muito bem. Bom, dentre os cristãos que defendiam a segunda tese, que é essa que nós também concordamos, existiu um, que era foi um cara muito especial, tem sido para nós, a gente tem citado algumas vezes ele que é Charles Haddon Spurgeon. Então esse que é conhecido como o príncipe dos pregadores, um homem muito usado por Deus. Ele não só foi pastor de uma das maiores igrejas daquela época, que foi na cidade de Londres, o Tabernáculo Metropolitano, é uma das maiores igrejas daquele contexto, mas ele foi poderosamente usado por Deus para levantar muitos pastores, Ele tinha uma escola ministerial, que no caso dele era na sexta-feira, e ele colocou à disposição o ministério dele para levantar pastores naquela cidade, naquela igreja e para as nações, de um modo geral. Ele criou então aquilo que em inglês seria o Pastors College, que é escola de pastores. Ele fez essa escola de pastores com uma opção na comparação com o quão caro era a formação teológica e o quão fraca era a educação teológica naquele contexto. Então ele, tendo o nível de revelação que teve, ele considerava que a teologia daquela época, além de cara, ela era ultrapassada, obsoleta. Ela não atendia a demanda do mundo, ela não falava o que Deus queria falar. Então ele levantou outra opção, fez um seminário, se transformou num diretor desse seminário também, esse chamado Pastors College. Então, dentre muitas mensagens que ele teve, algumas são poderosíssimas, muitos, eu não sei, eu sugiro, né? Parece nome de japonês, né? Sugiro, mas eu sugiro alguns, eu sempre sugiro algumas leituras para vocês. Eu não sei se você anota, se você faz elas, mas eu continuarei a sugerir, porque eu considero importante. Quando eu dou alguns nomes aqui para você entender, tem muita coisa boa de Charles Haddon Spurgeon à disposição, livre na internet, muita coisa boa. Você vai perceber que a linguagem ela é um pouquinho típica da época. Algumas palavras em português traduzidas para o português, elas são um pouco difícil de entendimento. A própria leitura, para quem já fez, tem alguns alunos que se antecipam, isso é muito bom, eles já vêm para a aula porque você está aqui, já veio com a leitura feita, né? Então você já pegou textos do Charles Haddon Spurgeon aqui, e você viu que algumas palavras você tem que até buscar no dicionário, que não são palavras muito comuns. Mas o nível de compreensão, de revelação, de entendimento desse homem é uma coisa fora do comum. Não é à toa que ele foi enquadrado, chamado de o príncipe dos pregadores. Esse homem tem algumas das melhores e mais poderosas ministrações que o mundo já viu, que o mundo já presenciou. E elas foram registradas, elas foram transliteradas, muitas delas. Vieram livros. Ele já morreu, não tem uma editora específica, elas estão aí, é de domínio público. Então,
Se você quiser investigar um pouquinho e ler alguma coisa, você vai gostar. Também é importante que eu diga para você que ele tinha uma compreensão teológica sobre a eleição de Deus, de forma muito clara. Então, a sua compreensão teológica era de predestinação. Isso pode, de repente, assustar alguns, mas quando você compreende essa ideia de que ele era alguém que acreditava, na sua leitura bíblica, da eleição prévia de Deus, ele tem todas as seu arcabouço de pensamentos, de mensagens em função disso. Então, mas isso é muito legal, é muito importante para que você possa crescer, para que você possa entender. Quer falar alguma coisa, Daniel? Vivendo para a Glória de Deus, Charles Haddon Spurgeon. Olha o nome, ó, Vivendo para a Glória de Deus. Tá aí, obrigado, querido. Muito bem, então, dito isso, vamos a algumas coisas que ele falou. Então, dentre muitas mensagens que ele liberou, proclamou, tem uma que ele falou muito claramente sobre chamado. E a gente vai falar bastante de chamado a partir daquilo que ele disse. Então, uma mensagem dele ela é chamada assim: chamado para todos ou individual. Então, veja só, deixa eu até pegar aqui, eu vou ler para você e a gente vai discorrendo, explicando algumas coisas em função dessa leitura. Se alguém puder fazer uma gentileza grande para mim, Júlio, você pode fazer uma gentileza? Você enche esse copo d'água para mim, por favor, querido? Ele está me dando um calorão. Eu estou com o radiador está fervendo aqui na frente. Obrigado, queridão. Então, olha só, eu estou na página 39. Aqui um texto de Spurgeon, de um livro que foi lançado em 82. Lançado. Não, ele já tinha morrido nessa época há algum tempo. Mas em 82 foi só uns 100 anos atrás. Mas só para você entender que o livro já é velho. E nesse livro aqui, é o livro Lições aos Meus Alunos. Olha que título interessante. Homilética, que é a arte de como pregar. Você vai ver que ele era um eloquente, ele era muito eloquente, um erudito. Homilética e teologia pastoral, esse é o nome do livro. Aí ele fala alguma coisa a respeito de chamado. Ele diz assim, ó: todo cristão capaz de disseminar o evangelho tem direito de fazê-lo. Ou seja, todo cristão que tem a capacidade de ministrar a palavra tem o direito de fazer isso, de ministrar, de pregar. Muito obrigado, Júlio. Aí ele fala, ainda mais, não só tem direito, mas é seu dever fazê-lo enquanto viver. Então está dizendo que não é apenas um direito e privilégio que nós temos de ministrar a palavra, mas é a nossa obrigação, é nosso dever, é nosso chamado. Todos nós temos um chamado de pregar a palavra. A propagação do evangelho foi entregue, não a uns poucos, mas a todos os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Ele considera então que todos os cristãos estão dentro de um chamado que Deus tem. E esse chamado é de propagar o evangelho, pregar o evangelho, anunciar a nova vida em Cristo. Segundo a medida da graça a ele confiada pelo Espírito Santo, cada discípulo tem a obrigação de ministrar em seu tempo e sua geração a igreja e entre os incrédulos. Ou seja, todos os cristãos de qualquer tempo e lugar têm a mesma obrigação. Seja um cristão argentino, um cristão brasileiro, um cristão chinês, um cristão asiático, europeu, africano, não importa em que época viveu, se é um cristão, cabe a ele, tem uma responsabilidade, uma obrigação, que é ministrar à igreja e ministrar aos descrentes, aos incrédulos, aos perdidos, aqueles que não conhecem a Jesus. Na verdade, essa questão vai além dos varões. Detalhe importante, na compreensão da época, só os homens eram levantados ao ministério, então por isso ele argumenta isso. É muito revolucionário na época esse argumento. Na verdade, essa questão vai além dos varões, ou seja, não são de varas grandes, mas sim de varões no sentido de homens, ok? Incluindo todos os elementos do outro sexo, ou seja, todas as demais pessoas, todas as demais, as mulheres também. Acharam legal essa explicação, né? Sejam os crentes homens ou mulheres, quando capacitados pela graça divina, estão todos obrigados a esforçar-se ao máximo para divulgar o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então ele está falando aqui que isso envolve um esforço e que nós devemos nos esforçar ao máximo
para cumprir com aquilo que Deus quer, que é o nosso chamado para pregar o Evangelho. Muito bem, esse é um primeiro argumento dele. Se você puder passar para o próximo, acho que talvez um pouco daquilo que eu estou falando já está no próximo. Veja se não é isso. Ok, obrigado. Então, Spurgeon aqui, ele está reconhecendo o chamado geral, ok? Só que agora ele vai argumentar de um modo mais específico, que vai dar muita base para essa segunda tese, que é a nossa. Isso é importante para você saber, para você explicar para os outros, para você entender. É aquilo que nós queremos de fato. Então, aqui vai a explicação, porque aqui ele vai falar o seguinte, olha, ele crê assim, que o ministério ele é geral, universal, todos os crentes têm a obrigação, têm o chamado de pregar o Evangelho, mas, agora vem o mas, ele salienta o quê? Que o ministério pastoral, ou o que ele vai chamar também de episcopal dá a ideia de bispo. Bispo é aquele que supervisiona, é aquele que cuida. Então quem aspira ao episcopado, boa coisa aspira. Quando a Bíblia fala isso, ela está falando quem almeja cuidar de vidas e supervisionar pessoas, boa coisa espera de si, boa coisa faz. Então ele menciona que para isso é necessário um chamado claro, pessoal e específico da parte de Deus. Para não ficar falando aquilo que ele falou, eu vou narrar o que ele disse aqui, porque eu sei que uma grande parte não leu, então é importante que pelo menos nós possamos ler aqui. Pode ser um pouco enfadonho, não muito didático, eu vou fazer agora, mas a gente vai garantir através disso a leitura dessa passagem aqui que Charles Haddon Spurgeon falou. Então olha o que ele argumenta. Ele diz assim na página 40: contudo, nesta preleção, eu não me refiro às prédicas ocasionais. O que significa isso? Ele não está se referindo às pessoas que pregam eventualmente, ocasionalmente, de vez em quando. Isso é prédica é pregação, ok? Então nessa preleção, ele não está se referindo àquelas pessoas que pregam de vez em quando, ok? Nem a quaisquer outras formas de ministério comuns a todos os santos. Ou seja, os demais ministérios que envolvem o contexto da igreja de Jesus. Mas sim, agora ele está falando, o que ele está querendo dizer? Ele está falando o quê? Mas ao trabalho e ao ofício do episcopado, traduz aqui como pastorado, ou traduz episcopado como justamente o que eu mencionei, que é a ideia de governar a igreja, de liderar, de presidir a igreja, ser presidente, de dirigir o povo de Deus, de ser o líder máximo localmente. Essa é a ideia do que ele está mencionando aqui. Por quê? Ele vai argumentar. Porque aqui inclui o quê? Em que se inclui o ensino e o governo da igreja. Então aqui na ideia de Spurgeon, ele está dizendo o seguinte, olha, mesmo que existam muitos ministérios e que ocasionalmente as pessoas, de um modo geral cristãos, preguem, ele entende que existe a necessidade de um chamado específico da parte de Deus para ensinar a igreja e para, aqui, presidir a igreja. Isso não pode ser todos, e sim aquele ou aqueles a quem Deus chama. Por quê? E ele explica, porque isso exige a dedicação da vida inteira do homem à obra espiritual. Entenda homem aqui de um modo mais amplo, tá? E já existiu uma compreensão mais de gênero aqui, não apenas homem, mas também mulher. Entenda homem no sentido do ser humano. Então ele diz aqui, ó, exigindo, para ser pastor, para ser bispo aqui, exige o quê? A dedicação da vida inteira do homem à obra espiritual. E que ele se separe de todas as carreiras seculares. Ah, aqui começou uma questão interessante. Se você puder, por gentileza, Adriano, vou exigir um pouquinho de você aí. Alguns versículos bíblicos são importantes a gente ler também. Se você puder colocar para nós 2 Timóteo 2,4, a gente aproveita e já lê também essa passagem. Olha o argumento do Spurgeon aqui. 2 Timóteo 2,4 diz o seguinte, ó: nenhum soldado em serviço se embaraça. A ideia de embaraçar é ficar com alguma barreira, ficar aprisionado com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Ou seja, um soldado, ele precisa ser exclusivo de uma coisa, ele não pode ficar embaraçado em outra, porque caso contrário ele vai ter um comprometimento e não vai cumprir com aquilo que é o seu chamado. Uau, isso já começa a explicar algumas coisas em relação ao ministério. Não sei se você está acompanhando o meu raciocínio. Espero que sim. Espero que sim. Então eu estou lá agora, 2 Timóteo 2,4, avançando a linha ali.
trabalho e ofício que autoriza um obreiro a contar totalmente com a igreja de Jesus, com a igreja de Deus, para o suprimento das suas necessidades temporais, visto que ele dá todo o seu tempo, energia e esforço para o bem daqueles que estão sob a sua direção. Então ele está dando uma base aqui para poder explicar o seguinte: tendo em vista que essa pessoa, ela não vai fazer 2 coisas, 3 coisas ou 4 coisas, ela vai fazer uma só, e essa coisa que ela vai fazer é uma vocação e chamado que Deus deu para ela, que é o quê? Presidir a igreja. Então essa pessoa, ela não vai trabalhar secularmente, obviamente, não vai ter recursos que poderia ter secularmente. Então, para essa pessoa, cabe a ela depender dos seus mantimentos em função da obra de Deus. Essa ideia já vem desde o Antigo Testamento, em função de que os sacerdotes viviam da oferta que o povo trazia, né? Então essa é apenas uma continuidade daquilo que já tem uma compreensão desde lá da Antiga Aliança. E aqui alguns versículos que podem embasar, mas podemos, a não ser que esteja fácil, ó. Versículo 1 Coríntios 9:11 diz assim, ó: se nós semeamos para vós as coisas espirituais, será muito que de vós colhamos as materiais? Aqui, imagine o apóstolo Paulo argumentando: olha, se eu entrego a minha vida para semear na vida de vocês coisas espirituais, ele está perguntando, e a resposta é nada mais justo que sim. Ele está dizendo assim: não é justo que vocês semeiem coisas materiais, porque eu não semeio coisas materiais para poder colher coisas materiais. Então, para que eu possa colher coisas materiais, eu preciso que vocês semeiem essas coisas materiais. Por outro lado, para que vocês possam colher coisas espirituais, é necessário que eu gaste a minha vida para poder semear coisas espirituais. Deu para entender a explicação ou foi muito complexa? Não, então beleza. 1 Timóteo 5,18 é aquele texto clássico, né? Em relação a trabalho e salário. Então, por que diz a Escritura: não atarás a boca ao boi quando debulha, e digno é o trabalhador do seu salário? Então, aqui está falando a respeito do trabalho igual a... aqui a ideia é salário, né? O nome, na verdade, não está muito ajustado na compreensão. No contexto brasileiro, um pastor não recebe um salário, é um prolabore. Então, alguns chamam de ajuda de custo, porque a ideia salário, ela envolve um vínculo empregatício. E o vínculo empregatício, ele não é contemplado para CLT. Então, um pastor, ele não é CLT. Só para você compreender essa ideia. Não sei se você sabia disso, mas eu não sou. Exatamente. Então, por não ser CLT, eu não tenho a lógica de operação de um trabalhador comum brasileiro. Certo? Então, é uma outra. Eu sou entre aspas, um autônomo para me enquadrar em algo em relação àquilo que o governo e a economia do Brasil pensa, ok? Então, e aqui está uma explicação mais bíblica desse processo. Então, apesar do nome salário aqui, entenda como, na verdade, os benefícios financeiros em função do trabalho feito, alguma coisa nesse sentido. Muito recurso retribuição, contribuição, eu não sei, alguma coisa que deu para compreender. Eu só quero desvincular um pouco da ideia de salário, porque salário está envolvendo um vínculo empregatício, e isso não, é uma coisa não contemplada na legislação trabalhista brasileira para pastores, que são obreiros religiosos, ok? Então, vamos lá. Estou agora lendo depois do 1 Timóteo 5,18, diz assim: a um homem assim, Pedro se dirige com essas palavras: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. 1 Pedro 5,2. Ora, nem todos de uma igreja podem superintender ou governar. Alguns têm que ser dirigidos ou governados. E cremos que o Espírito Santo, ele designa na igreja de Deus alguns para agirem como superintendentes e outros para se submeterem à vigilância de outros para o seu próprio bem. Ou seja, nem todos são chamados para trabalhar na palavra e na doutrina, ou para serem presbíteros, ou para exercerem o cargo de bispo. Tampouco devem aspirar a essas obras, uma vez que em parte nenhuma os dons necessários são prometidos a todos. Ou seja, o que ele quer dizer aqui: em nenhuma parte da Bíblia, Deus prometeu os dons necessários para um pastor a todos os cristãos. Então, por mais que muitos queiram ser, não é uma questão de querer, é uma questão de ser chamado. Deu para entender? Ok. Eu já estou antecipando um pouco o final a conclusão do Spurgeon aqui, mas vamos avançar.
Mas aqueles que como apóstolo creem que receberam este ministério, detalhe aqui, receberam esse ministério, ok? Receber da parte de Deus. O apóstolo Paulo entende que ele recebeu da parte de Deus, veio sobre ele. Ele não correu atrás necessariamente, veio sobre ele. Não significa que ele não queria, significa que na verdade veio primeiramente de Deus. Não foi ele que se antecipou e falou para Deus, Deus, eu quero. Ele responde ao clamor do Senhor. Então devem dedicar-se a essas importantes ocupações. Ou seja, homem nenhum deve intrometer-se no rebanho como pastor. As palavras de Spurgeon eram um pouco duras. A visão dele não era muito MDA, era um pouco mais MMA aqui, né? Mas ele era bem direto, né? Era bem inglês aqui nesse caso, reto o assunto, sem muita curva. Então, homem nenhum deve intrometer-se no rebanho como pastor, deve ter os olhos postos no sumo pastor, que é Jesus, esperar seu sinal e sua ordem. Traduzindo, para ser um pouco mais MDA na fala de Spurgeon, ele está querendo dizer o seguinte, olha, ninguém se intrometa a fazer a obra de um pastor, senão aguarde que Deus fale ao coração e chame para ser. Basicamente o que ele está dizendo aqui. Antes que um homem assuma a posição de embaixador de Deus, a compreensão de chamado para o Spurgeon era uma coisa fora da nossa lógica atual. Ele entendia o chamado como algo extremamente sério. Então ele dizia aqui, ó, antes que o homem assuma a posição santa de embaixador de Deus, deve esperar pelo chamamento do alto. Se não o fizer, mas se lançar às pressas ao cargo sagrado, o Senhor dirá dele e de outros semelhantes o seguinte, eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a esse povo, diz o Senhor. Essa é uma palavra que Deus lançou a pastores que se lançaram sem ser chamados, em Jeremias 23, 32. Aqui já começa uma explicação interessante em relação a chamado. Muito bem, então, pode voltar aquela slide lá por gentileza, Adriano. O texto em si ele é mais amplo, né? Não precisamos entrar, mas basicamente é isso. Então, o Spurgeon, o próximo. Obrigado. Ele fazia uma diferença, então, entre o ministério geral. Ele não está desprezando o ministério geral. Ele concorda a crer que sim, todos foram chamados. Todos. Agora, não necessariamente todos foram chamados ao ministério pastoral. É assim que ele entendia. E aqui ele vai falar que esse é um ministério específico. Então, esse último exige um chamado pessoal. E a grande pergunta que surge então é, como saber se a pessoa foi chamada para esse ministério específico ou não? Essa é uma pergunta importante, que nós queremos e precisamos responder aqui, porque todos vocês são líderes poderosos, têm um ministério dado por Deus, já desempenham e desempenharão cada vez melhor o chamado que Deus deu para vocês, afinal de contas é para isso que vocês estão se capacitando. Mas eu creio que sim, Deus tem algum chamado específico para pastor nesse meio. Alguns dentre vocês, em alguns anos futuros, ocuparão e executarão aquilo que eu faço hoje, como pastor. Então, é importante nós respondermos essa pergunta. Ok? Alguns já se tocam assim, já anunciando, isso é interessante, é benção, é um sinal importante. A pergunta precisa ser respondida. Então, como saber que alguém tem um chamado pastoral? Ok? Como saber? Isso é importante não só para que você saiba de você, mas para que você possa ajudar outros a você direcionar isso na vida deles, porque talvez todas as respostas que nós vamos dar já tenham, você fala, cara, você já é um pastor. Para de fazer o que você está fazendo, bora fazer o que Deus chamou a fazer. Então, primeira característica, vamos lá. Quem está falando aqui é o Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Então, é um cara com gabarito, um cara tem cátedra para poder falar o que está falando. Primeira característica, desejo intenso e desejo absorvente de realizar a obra. Ok? Entenda absorvente. Talvez muita coisa você pensa quando se fala em absorvente. Mas o que o absorvente faz? Obrigado. Ele atrai, ele cativa, ele puxa.
Entenda a palavra, traduz aqui como absorvente, como que cativa, que atrai. Como eu disse, a linguagem do Spurgeon é uma linguagem muito erudita. O homem era muito culto. Então, às vezes, ele usa algumas palavras que não são muito comuns ao nosso contexto, que a gente precisa explicar ela para poder todo mundo compreender. Então, quando ele está falando aqui, ó, desejo intenso e cativante, desejo intenso e atrativo de realizar a obra de Deus. Está dando uma pista aí, que não é só uma coisa dele, mas ele consegue que os outros consigam perceber isso nele. Já é uma pista. Ok? Por isso que a ideia do atrai, ele puxa, suga, que nem o Theo mencionou. Então, olha aqui a seguinte explicação dele. Para se constatar um verdadeiro chamamento, ou chamado também pode ser assim dito, para o ministério, é preciso que haja uma... Eu gosto das palavras do Spurgeon, eu gosto de adjetivos, vocês devem ter percebido isso, eu gosto. Adjetivo para mim é uma coisa muito importante. Cara, adjetivo é tudo na língua, em qualquer língua, porque você se expressa muito melhor, você consegue... a palavra ela é carregada de força quando você compreende alguns adjetivos. Então, vamos lá. Olha o que ele diz aqui. O chamado, ele precisa ser irresistível. Uau! Traduzindo, não consigo resistir. Tenho que fazer. Ok? Agora vem um bom aí para você que gosta de palavras diferentes. Vamos lá? Insopitável. Insopitável é genial. O que é insopitável? Que não pode sopitar. Olha que maravilha, agora ficou claro, não é? Que não pode sopitar, não pode ser sopitado. Ou seja, ele não pode ser sopitado, é a ideia de reprimido, contido. Ele não pode ser contido, não pode ser controlado. Ele não pode, ele não consegue. Ele está ali, vamos traduzir essa palavra insopitável como irreprimível, incontrolável, mais forte do que eu. Vai além da minha própria vontade. É algo incontrolável, insopitável. Ele é ardente, queima como fogo. Ok? E eu gosto da palavra, eu uso ela algumas vezes, você já deve ter percebido. Ele é violento, o chamado é violento. Desde Spurgeon já te falava isso. Então, o chamado ele é violento. E ele, que violência que ele tem? A violenta sede de contar aos outros o que Deus fez para a nossa própria vida. Uau! Sensacional. Quer reconhecer o chamado? Uma pessoa que tem um chamado, ele tem essas características. O chamado dele é irresistível, é insopitável, é ardente, é violento de sede de contar aos outros aquilo que ele tem na vida dele. Se alguém não tem essas características, no primeiro ponto já matou. Não tem um chamado pastoral, não tem um chamado para presidir uma igreja, não tem um chamado para um ensino de forma mais nesse nível de dirigir e se responsabilizar por um povo que é o povo de Deus. Muito bem. Que tal se eu apelidar isso de uma espécie de ternura, como a que os pássaros têm pela criação dos seus filhotes quando chega à estação própria? Quando a ave mãe está disposta a morrer antes de abandonar o ninho. Ele está dando um exemplo aqui, ele está falando o seguinte, olha, é algo tão forte, que é semelhante à lógica que a ave mãe opera quando os filhotes nascem. Ela está disposta a morrer se for necessário para poder cumprir a sua missão de mãe. Ela, se necessário for morrer, ela morrerá, mas ela não vai abandonar ali a proteção e o cuidado do ninho. Essa é a lógica, é algo agressivo, violento. Muito bem. Então a gente pode resumir esse primeiro ponto aqui como sendo o desejo ardente pelo ministério. Se a gente pode resumir isso tudo, a gente fala essa frase meio complexa de Spurgeon, uma frase mais wesleyana. Então, desejo ardente pelo ministério. A primeira característica é um desejo ardente pelo ministério. Bom, o chamado deveria consumir a alma daquele que foi vocacionado. Porém, ele precisa ser muito bem discernido, a fim de que a pessoa não confunda a sua vontade com a vontade do Senhor. Ou seja, não confundir o desejo de entrar no ministério por quanto os possíveis benefícios que o ministério tem com o chamado do Senhor para a sua vida. Aqui o Spurgeon, ele narra a experiência dele. Eu vou narrar para você, vamos lá. Ele diz assim, quando eu morava com meu avô no campo,
na minha meninice, eu vi um grupo de caçadores, com seus casacos vermelhos, cavalgando pelos campos atrás de uma raposa. Foi uma delícia para mim. Meu pequeno coração excitou-se, senti-me disposto a seguir os cães de caça, saltando barreiras e cruzando valas. Sempre tive gosto natural por essa espécie de atividade, e na minha infância, quando me perguntavam o que eu queria ser, eu costumava dizer que eu queria ser um caçador. Bela profissão, na verdade. Muitos jovens têm a mesma ideia de ser clérigos, entenda clérigo como ministro, ok? A expressão de clero e plebe, povo na época. Então, tira a palavra clérigo e entenda como ministro, ordenado, pastor, bispo, ok? Olha o que ele diz aqui. Muitos jovens têm a mesma ideia em relação ao ministério como eu tinha de ser um caçador. Simples noção infantil de que gostariam do casaco e do toque das cornetas, ou seja, da honra, do respeito e da tranquilidade. E talvez sejam bastante tolos para poder pensar nisso. Gostariam das riquezas do ministério. Só podem ser ignorantes, diz ele, se buscam riquezas com relação ao ministério evangélico. Desde lá ele já tinha essa revelação. Desde lá, ele sabe esse cara. Ele está dizendo o seguinte, ó, burrice de alguém imaginar que o ministério é um sinônimo de riqueza. Claro que, coitado do Spurgeon, né, não vivia no século XXI, não conhecia algumas igrejas que existem. Mas, ok, de modo geral, ele continua com a mesma ideia, a ideia dele continua vigente até hoje. O ministério não é um lugar pelo qual você se dispõe a fazer para poder ficar rico, de forma alguma. Então, olha o que ele diz aqui, presta atenção. O fascínio exercido pelo ofício de pregador é muito grande para as mentes fracas, razão porque, energicamente, eu advirto a todos os jovens a não confundirem, eu gosto das palavras fortes de Spurgeon, a não confundirem fantasia com inspiração, e preferência infantil com vocação do Espírito Santo. Notem bem, o desejo de que falei deve ser totalmente desinteressado. Aqui para tudo, e vamos falar um pouquinho sobre isso. Ele está querendo dizer o seguinte, ó, olha, parece uma contradição, mas se você entender, você vai alcançar essa revelação. Ele está dizendo o seguinte, ó, primeira coisa para um chamado ministerial, pastoral, é ter o quê? Desejo ardente pelo ministério. Mas é pelo quê? É pelo ministério. Traduz o ministério como a obra de Deus. Agora ele fala da pessoa em relação a si mesma. Ele diz aqui, olha, quem aspira ao ministério deve ter total desinteresse de si mesmo. Uau. Deu para entender? Ele está querendo dizer o seguinte, olha, essa pessoa, qual é o nome do livro que você citou? Essa pessoa tem que viver para a glória de Deus, não viver para a sua própria glória. Se essa pessoa tem algum nível de expectativa, de motivação, de glória própria, acaba ali. E o Spurgeon era extremamente duro, ele fala para a pessoa, você não foi chamado a ministério. Você pode fazer outra coisa no ministério do reino de Deus, do corpo de Cristo, mas ser um pastor, eu não deixarei. Assim era o Spurgeon. O cara dá ponta firme. Se um homem perceber, depois do mais severo exame de si próprio, qualquer outro motivo, que a glória de Deus e é o bem das almas em sua busca do episcopado, ou seja, se a pessoa perceber, fez uma avaliação e perceber que a sua motivação não é a glória de Deus e o bem das vidas que vão ser ministradas, essa pessoa precisa fazer o quê? Ele diz ali, ó, melhor será que se afaste dele de uma vez por todas, pois o Senhor aborrece a entrada de compradores e vendedores em seu templo. Oh my God. Cara, o homem não pegava leve não, hein? Vamos lá. A introdução de qualquer coisa que cheire a mercenário, mesmo que no menor grau, será como um inseto. Quem lembra de uma pregação que eu fiz? Talvez agora você vai lembrar. Será como um inseto no unguento, estragando-o de todo. Lembra da pregação? Eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Lembra dessa ministração? Então, tá aí. Beleza. Essa já faz um tempo, faz 2 anos atrás essa ministração. Mas tá lá no YouTube, você pode recorrer a ela. Foi uma ministração boa. Boa ministração. Chama-se Enxote a Mosca, é o nome da mensagem. Me lembro dela ainda. Enxote a mosca e proteja a unção.
nome completo da mensagem. Está lá no YouTube, como registro. Ele está falando o seguinte, ó, vamos repetir. Qualquer nível que cheire a mercenário, o que o mercenário faz? Ele trabalha por dinheiro. Okay? A visão dele é a sua própria honra, o seu próprio favor. Então ele está dizendo assim, ó, se há qualquer sinal disso, isso vai ser como um inseto que vai estragar o bom perfume do perfumista, vai estragar o unguento, vai destruir aquilo que é a unção. Dito isso, vamos ao segundo ponto, por favor. Segunda característica. Eu preciso explicar essas frases aqui, porque ela é um pouquinho... Vamos lá. Aptidão para ensinar e certa medida das outras qualidades necessárias ao ofício de instrutor público. Calma. Eu sei que é muito complexa essa frase. Vamos de novo. Aptidão para ensinar e uma certa medida das outras qualidades necessárias ao ofício de um instrutor, de um mestre, de alguém que ensina de forma pública. O que ele vai tratar nesse segundo ponto aqui? Podemos assim dizer, ele vai falar que um pastor, ele precisa ter aptidões básicas. Algumas aptidões, habilidades, são necessárias para que uma pessoa execute o ministério pastoral. Ok? A gente já vai entrar mais a fundo nessa ideia. Então ele está querendo dizer o que aqui? Que existe uma personalidade do pastor. E essa personalidade do pastor precisa ser analisada. Caso ele não tenha, ele não conseguirá ser um pastor. Pode passar o próximo que a gente vai falar dessas características aí. Segundo a lógica que ele vai falar, estão aqui. Pode falar, pode perguntar, Vanessa. Num nível individual, sim. Todos, com certeza. Quando eu falo pastor, nesse caso, nessa noite, especificamente, eu estou falando do ministério pastoral que eu exerço. Que como pastor, presidente da igreja, administrativamente, espiritualmente, na minha condição. Nessa noite, sim. Quando a gente fala do sacerdote geral de todos os crentes, do chamado que todos têm, aí nós estamos falando da sua colocação, Vanessa. E aí, nós poderíamos aqui ficar um bom tempo falando de tudo que se espera de um pastor que cuida de uma vida, de duas vidas, de uma célula. O que nós nessa noite estamos falando é daqueles que fazem o que eu faço. Por exemplo, eu não trabalho fora, eu não tenho outra ocupação. Algumas pessoas falam assim, o que você faz na vida? Eu falo, sou pastor. Ah, tá. Não, mas eu digo assim, trabalho. Aí eu falo, eu sou pastor. Ah, não, eu digo assim, aí elas ficam assim, eu falei, é isso que eu faço mesmo, eu sou só pastor. Engloba, não há dúvida. Sim. Exatamente, mas por exemplo, renunciar a si mesmo para você não necessariamente significa renunciar a si mesmo para mim. Explico por quê. Renunciar a si mesmo para você não necessariamente significa o que para mim significou. Você pode ter, como um profissional que você é da área de saúde, você pode trabalhar na área de saúde. Eu posso querer trabalhar na área de saúde, mas eu não devo fazer isso. Para mim, renunciar a si mesmo na condição de pastor significa, por exemplo, eu tenho uma outra formação. Eu tinha um caminho, já falei isso para vocês, eu ia ser engenheiro mecatrônico e ficar rico, essa era a minha proposta de vida. Trabalhar com robótica, automação industrial e ficar rico, como alguns irmãos são. Glória a Deus. Esse era o meu projeto pessoal. Aí Deus me pegou na curva da vida na escola técnica, lá na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. Que era o ensino técnico. Depois dali eu iria fazer uma engenharia mecatrônica, essa era a minha ideia. Ok? Então ali era o técnico, era técnico e ensino médio ao mesmo tempo. Jesus pegou minha vida ali com 16 anos de idade e mudou, revolucionou minha história. Pergunta o que eu sei de fato de eletrônica hoje. Marlemar, o Theo pode saber o nome dos componentes, eu sei que é um transistor, eu sei que é um resistor, eu sei que é um capacitor, eu sei que é um CI, essas coisas eu sei que é uma série de coisas, mas o que eu posso fazer? Nada com isso. Por quê? Porque o chamado mudou minha vida. E para mim, entende o que eu quero dizer nesse sentido? Só fazer essa colocação. Quando você fala de renúncia, claro que sim.
o renunciar a si mesmo para você, tem uma série de fatores que podem e devem ser analisados. Mas nesse caso especificamente, quando a gente fala do ministério pastoral, é o que ele está querendo dizer. Quando ele fala de essa pessoa não vai, como um soldado que se prepara para a guerra, não vai ter tempo de poder fazer cursos e quer fazer um mestrado, quer fazer... Não, ele vai focar em cumprir com o seu papel de soldado na guerra. Ele não tem outra coisa a fazer. Semelhante a alguém que foi arregimentado ao ministério, precisa focar isso na sua vida. Não tem outra coisa para fazer. Aí talvez seja uma discussão, que eu não quero entrar bem nesse momento, porque existem pessoas que têm o ministério bivocacionado, são assim chamadas. Pessoas que elas cumprem um papel de uma vocação secular e também cumprem um papel, mesmo como pastor, para a obra. Talvez você passe, é possível? É possível. Qual é a perda que se existe? Eu já fiz isso por um tempo na minha vida. A perda é simples. É semelhante à lógica do Paulo quando ele fala em relação ao casamento versus ministério. Ele fala assim, melhor não casar. Porque se casar, o que vai acontecer? Ele vai falar e vai explicar. Bom, se casar, você for casado, e ele entende que isso é uma questão de chamado, ele tinha um chamado para não casar, então ele deixou muito claro, eu não caso por quê? Porque eu quero me dedicar exclusivamente para a obra do Senhor. Porque na medida que eu caso, eu vou me dividir, e preciso, e necessito me dividir. E aí nesse caso específico, o meu casamento estará acima em função do meu ministério. Então, é uma questão de não apenas casar, mas casar bem. Para uma pessoa como eu, que tem essa dupla função, de marido e pastor de igreja. Então, Paulo já me enquadrou ali e deixou muito claro, olha, ok, você não sabia suportar isso? Eu falei para Deus, não sei suportar esse negócio. Então, alguém não foi chamado, não tem como suportar esse negócio, então eu vou deixar você casar com a Dai. Então tá, mas sabendo que você vai casar com a Dai, agora você está dividido. Se a Dai agora chorando me ligar para alguma situação, eu vou precisar sair correndo agora aqui. Se eu não tivesse a Dai na minha vida, ok? Então, eu me dedicaria ao ministério exclusivamente. Mas a Dai passou a ser minha prioridade porque Paulo explicou lá que eu estou dividido. E nesse sentido a família está mais importante que qualquer trabalho que eu possa fazer para o Senhor, porque depois de Deus, a Daiane é a pessoa mais importante da terra para mim. Entende o que eu quero dizer? Então, são chamados, está entendendo que tudo que eu estou querendo dizer aqui, nós temos chamados diferentes, Vanessa. Entendeu? Então, muita coisa do que estou falando vale para você, não há dúvida. Mas tem algumas realidades que quando ele está falando, ele está dizendo assim, olha, você aceitou um desafio, por um chamado de Deus, mas isso limitou você. Ele de um certo modo me limitou. Vamos tentar explicar do seguinte modo. Existem níveis de pressões em função do chamado de Deus, certo? Existe uma pressão normal de ser um cristão, tá? E existe dupla seria talvez um desafio, falar, talvez tripla ou quádrupla, de ser um pastor. É diferente. Vou te explicar para você entender. Quando você morrer, Vanessa, um dia isso vai acontecer, você vai chegar diante de Deus e Deus você vai estar salva eternamente, mas vai ter um julgamento lá, que não é em função de salvação, mas vai ser em função das obras que você fez. E as perguntas desse julgamento vão ser em função do quê? Do chamado de Deus para a sua vida. O quanto que você cumpriu, como esposa, como mãe, como líder de célula. Então Deus vai falar assim, como que você lidou com aquela ovelha da célula sua? Exemplo, ok? Quando Deus chegar lá no céu, é outra realidade. Eu vou ter que dar conta de todos vocês. Está entendendo? Só isso. Então, Deus vai me perguntar de todos que estão, de todos que passam, de todos que eu não vi, todos que eu vejo, tudo isso está dentro do quê? Do chamado que Ele me concedeu. Então, isso é muito forte. Isso é muito detalhe. Por isso que Ele está dizendo assim, olha, não é uma questão de simplesmente querer, é uma questão de ser chamado. Porque o nível de exigência, ele é de acordo. Ele vai falar de dedicação daqui a pouquinho. Agora ele vai entrar nesse tema. Aptidão. O que precisa? Você vai ver que algumas realidades você fala assim, ó, não, mas isso como líder de célula não precisa, verdade. Agora você fala, não, isso como pastor precisa, claro, porque está falando de um pastor, e eu entendo o que você está falando, e eu concordo com o que você está dizendo. Existem níveis de pastoreio. Por exemplo, quando a grande comissão diz assim, ó, ide por todo mundo, denunciar o evangelho, toda criatura, e batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que você tem ordenado, Mateus 28, 19,
é um chamado para Michele, para Sueli, para Elaine, para Vanessa, para Daiane, para todos nós, para Wesley, estou dentro desse chamado. Todos nós, embutido em ser cristão, já temos um chamado pastoral, vamos assim dizer, me entenda, não me entenda mal, com um P minúsculo, ok? Me entenda, desculpa a colocação, só para entender, ok? Então você pastoreia uma vida, duas, a Jo pastoreia uma, duas vidas, a Elaine pastoreia 5, e assim vai, Sueli, e aí vai. Ok? Mas, aí vem outro mas. Deus levanta uns para ser, eu vou usar a expressão, não, por favor me entenda, não me entenda mal. Deus levanta uns com um P maiúsculo nesse aspecto, para ser pastor de uma igreja. É isso que o Spurgeon está tentando dizer para a gente. Envolve o raio de ação, envolve o nível de influência. E para que, ele vai dizer isso aqui, para que eu seja pastor com P maiúsculo, eu preciso ser um exímio pastor com P minúsculo. Então, quando eu falo das realidades de um pastor com P maiúsculo, você fala aí, mas eu também me coloco nisso, tá certo? Tá certo? E talvez você vai ter tudo isso. Só que aí em algum momento talvez você vai te perguntar, mas eu tenho esse chamado? Deus foi claro comigo? Talvez você diga, não, para ser uma pastora de uma igreja local, não. Ou talvez você diga, sim. Descobri nessa noite, eu só confirmei nessa noite que sim, eu sou uma pastora de uma igreja local, Deus está me levantando para isso. E é isso que ele está falando. Quais são as prerrogativas ao ministério pastoral? Quais são as prerrogativas ao ministério episcopal? Essa é a ideia dele. Não sei se dá para entender. Ok? Então, quando ele fala de aptidões, que é o segundo ponto, ele está falando de capacidades. Então, vamos resumir isso tudo com essas características aqui que ele dá. Um pastor precisa ter uma habilidade de falar. Tem algumas coisas que ele fala aqui que são importantes. Ó. Ele diz assim, ó, eu não posso deixar de ler, porque é melhor. Diz assim, ó, para provar sua vocação, o homem precisa testá-la com êxito. Traduzindo isso, para que um pastor se torne um pastor, precisa ser provado, ele tem que ter sucesso nisso. Ele tem que ter um nível de sucesso em relação à provação que ele teve. Não pretendo que na primeira vez que um homem se levantar para poder falar em público ou pregar o evangelho, seja tão bom a sua ministração quanto o de Robert Hall. É um cara da época dele que foi um grande pregador que ele admirava muito. Em seus últimos tempos, ele está falando assim, ó, nos últimos dias de Robert Hall, as pregações dele eram top, eram maravilhosas. Ninguém em sã consciência espera que quando for pregar pela primeira vez vai ter esse nível de pregação. Se a pregação não for pior do que o grande homem fez no início da sua carreira, não deve ser condenado. Ele está dizendo o seguinte, ó, se a sua pregação primeira for algo semelhante às primeiras ministrações de Robert Hall, está tudo tranquilo. Não adianta você se comparar para poder pensar assim, eu não sei pregar tão bem, não consigo, porque eu não consigo ser como esse grande pregador. Não tem como ser. Agora, esse grande pregador teve um começo, e foi muito tímido, e talvez muito tremor e temor na presença de Deus. Se for algo semelhante, com um nível de êxito, tem chamado aí, é isso que ele está querendo dizer. Você sabe que Robert Hall fracassou completamente 3 vezes, e clamava dizendo, se isto não me humilhar, nada mais me humilhará. Traduzindo, o começo dele foi uma humilhação. Ele se sentiu completamente humilhado pela falta de resultados e êxito das 3 primeiras vezes que ele ministrou. Alguns dos mais nobres oradores não foram dos mais fluentes nos seus primeiros momentos, primeiros tempos. Mesmo Cícero foi um conhecidíssimo eloquente, ministrante, no início padecia de voz fraca e dificuldade de elocução, ou seja, de preleção, de fala. Contudo, ninguém deve considerar-se chamado para pregar enquanto não provar que pode falar em público. Ele está falando de uma outra faceta do ministério que ele considera pertinente e importante, que é o fato de que um pastor, ele precisa ter essa habilidade, ou pelo menos desenvolver essa habilidade de falar em público. Isso nem sempre é considerado. E aí você tem algumas experiências não tão boas. Talvez você fale assim, mas tem que ser retirado? Alguns sim. Outros podem crescer, eles podem se desenvolver.
Claro que Deus não criou o hipopótamo para voar. E se o Leviatã tivesse forte desejo de subir aos ares como a calhandra, deixa eu explicar isso aqui, senão vai ficar muito estranho. O que é Leviatã? É a compressão de um monstro marinho. Alguns acreditam que era um crocodilo, outros acreditam que era uma baleia, não se sabe ao certo o que é, mas algum bicho, seja que tenha surgido de fato, ou apenas uma mera lenda e mitologia que surgiu, mas era um bicho da água. E calhandra, na verdade, a melhor explicação seria de uma ave europeia que mais se assemelha hoje a um sabiá nosso. Então, está querendo dizer o seguinte: assim como o hipopótamo não voa, e nem um crocodilo ou uma baleia também não voa como uma ave europeia, cotovia ou sabiá nosso, então, evidentemente, seria uma aspiração insensata, visto que não é dotado de asas. Beleza. Se um homem for vocacionado para pregar, será dotado de capacidade em algum grau para poder falar, e uma capacidade que ele cultivará e desenvolverá. Compreensão que o Spurgeon tem, de que o exercício do pastoreio exige uma habilidade de comunicação. Caso contrário, o pastoreio não terá êxito. Se não sabe comunicar, não vai ser compreendido. Não é compreendido, não tem revelação. Se não ouvir, não crê, nada acontece. Então exige uma necessidade da pessoa desenvolver isso. Se o dom da elocução, entenda aqui, elocução como essa habilidade de falar, não existir no início, em alguma medida, não é provável que venha a desenvolver-se. Ele tem uma compreensão aqui que para muitos é agressiva, mas eu entendo ele. Eu acho que quem trabalha com música pode também entender isso. Eu vou explicar um detalhezinho para você. Então já manjou a parada. Mas é assim. É triste falar isso, mas é importante dizer. A verdade é o seguinte: existem algumas pessoas que, por mais técnica vocal que elas possam se aprimorar, por mais cursos que elas possam fazer, elas nunca serão cantoras. Nunca. E alguém tem que avisar isso para elas. Está entendendo? É triste, é difícil, mas é necessário que o sonho morra. Caso contrário, vai ser algo insuportável para ela o dia que ela descobrir, fruto de tanta tentativa, que ela nunca será. Alguns conhecedores da área musical dizem que existem alguns níveis de desafinação que são possíveis de serem ajeitados. Mas quando a pessoa ela é literalmente desafinada, ela não foi dotada da capacidade de cantar de forma agradável para todos ouvirem. Ok? O que a questão é? O senso comum diz: coitada, coitadinha. Até que todos um dia percebam que não dá e todo mundo pense: coitada da gente que ouve esse ser. A mesma ideia é o que ele está falando em relação ao ministério. Ele está associando a ideia de falar em público. Está querendo dizer o seguinte: existe, para se desenvolver, a necessidade de se ter um mínimo suficiente de modo que possa se multiplicar. Vou explicar para você. Qualquer coisa que eu multiplicar por nada dá quanto? Nada. Eu multiplico 100 bilhões por zero dá quanto? Zero. Não consigo multiplicar algo do nada. Agora eu posso multiplicar a partir de algo. É isso que ele está querendo dizer. Difícil identificação isso. E mais, acho que são duas coisas duras. Primeiro é identificar. Acho que não é tão difícil. O segundo é como falar para a pessoa querida, amada. Porque às vezes a pessoa quer porque quer isso. Seja cantar, seja ela coloca, e é isso que ele fala de o desejo do homem versus o desejo de Deus. A pessoa fala: eu quero ser um pastor. Eu sinto, eu arrepio, eu vou ser um pastor. Aí todo mundo fala: amém, amém. É semelhante à pessoa que canta e não canta. E a gente fala: que legal. O Spurgeon tinha um jeitinho mais forte de resolver essa questão. Então ele vai para as cabeças, né? Mais prático. Ele diz assim: ó, este ponto não estará completo se eu não acrescentar que a simples capacidade para edificar e a aptidão para ensinar não bastam. Agora ele vai ser um pouco da questão da aptidão para falar alguma coisa que é mais importante ainda.
Ele diz assim, mesmo que a pessoa tenha capacidade para edificar e tenha uma aptidão para ensinar, beleza, isso é bom e necessário, mas não basta. São necessários outros talentos para completar a personalidade do pastor. E agora vem os outros talentos que ele coloca aqui como importantes para um pastor. Isso aqui é uma definição, segundo Spurgeon, de um pastor, a base, o mínimo. Então ele fala, falar em público é uma coisa que todos já esperam. Mas outra é critério sadio e sólida experiência deve instruí-lo. O que significa isso? Ele está querendo dizer o seguinte, olha, os critérios que ele usa para ser instruído e para crescer e para se edificar, precisam ser os mais sadios possíveis, caso contrário ele vai matar o povo. Então ele precisa primeiro aprender a aprender. Ele precisa, primeira coisa, aprender a saber para si, para depois ensinar para os outros. Ele não pode ter um ensino mau em relação a ser um pastor. Caso contrário, ele não vai conseguir executar isso. Outra coisa, ele tem que ter uma maneira gentil. Aqui o Spurgeon virou MDA agora. Maneira gentil e qualidades amáveis de governar. Ou melhor, de governá-lo no primeiro momento para poder governar os outros. Então, o que deve governar a sua vida é gentil e amável. Firmeza e coragem devem ser manifestas. O pastoreio é uma coisa muito exigente, queridos. É muito exigente. Porque ao mesmo tempo você precisa ser amável. Olha que coisa linda, olha o meu sorriso aqui estampado. Amável, ok? Gentil, bem educado, obrigado, por favor, com licença, por gentileza, por obséquio. Mas ao mesmo tempo você tem que ser firme. Ok? Essa firmeza, ela passa pelo tom de voz, pela qualidade das palavras que você usa, pela capacidade dos argumentos que você utiliza. De um modo geral, a Vanessa falou, e é muito bom que ela falou isso, tudo isso se encaixa para um líder de um modo amplo. Um líder precisa ser assim. Mas o que falar em relação ao ministério? Isso ainda mais. Já estamos terminando aqui, a gente vai terminar nesse slide, ok? Não deve faltar ternura e simpatia. Disso a gente está tranquilo aqui, a gente é muito simpático, né? Então, é uma benção. Ok, então, dons administrativos, isso aqui é uma coisa interessante também. Dons administrativos, bem como dons instrutivos, ou seja, cabe ao pastor, olha que exigência, rapaz, esse negócio não é fácil não. Talvez alguém pense, ele tem que pregar bem. Não, pregar bem é uma parte do processo. Ele tem que ter, talvez seja um dos mais baixos. Vamos traduzir isso tudo que ele falou. Ele tem que ser uma pessoa muito relacionável. Tem que ser uma pessoa impactante na sua capacidade de se relacionar. Ele tem que ser uma pessoa influenciadora na maneira como se relaciona. Ele tem que ser uma pessoa cativante na maneira como se relaciona. Para ganhar o coração, para depois ganhar os ouvidos e ganhar tudo que precisa para que o ministério possa ter efeito e êxito. Mas ele precisa ter isso tudo dentro dele. Além disso, ele tem que ser um bom administrador. Porque ele não vai apenas administrar o ensino na igreja, mas ele vai administrar a estrutura. Ele administra uma organização, não só um organismo vivo. Ele administra um organismo chamado Igreja de Cristo e ao mesmo tempo ele administra toda a obra. Rapaz, não é tão simples e fácil. Oi? Nessa caso, na ideia do rei e sacerdote, sim, exatamente. Como sacerdote, a ideia do espiritual. Como rei, a ideia do administrativo. Concordo, Theo. Não é tão simples o processo. Isso tudo é forjado, isso tudo é treinado. Às vezes com muita labuta, com muita luta, com muita... Eu não sei se você está compreendendo que não é tão simples assim a questão que por vezes a gente olha... Porque o que acontece, de um modo geral, eu às vezes fico pensando o que as pessoas pensam de um pastor. E eu chego à conclusão que algumas pessoas, elas entendem que o pastor, ele é o que ele faz no domingo ali. E o que ele faz no domingo, no culto, é igual um iceberg, assim. É o 10% que fica em cima, os 90% estão embaixo. Então, na profundidade de tudo o que acontece. É muito importante 10% aqui, claro, é o que é visível. É o que aparece, é o que atrai as pessoas para passar de barquinho perto e falar, olha um iceberg, que coisa linda. Ok, mas mal elas sabem que na verdade é só 10% que está em cima. Então, é isso que ele está falando.
Para você administrar isso tudo, para ficar aquela coisa bonita dos 10% no domingo. Não trabalha esse negócio. Mas vamos lá. Dirigir, aguentar e perseverar. Olha que beleza. Ele tem que dirigir com firmeza, de maneira, um coach assim, né? Uma capacidade de treinar as pessoas para alcançar os objetivos, como um técnico de uma equipe. Ele tem que dirigir esse time, dirigir essa estrutura de forma maravilhosamente bem. Ao mesmo tempo ele tem que aguentar todos os entraves, os processos, as dificuldades, e ele deve perseverar depois de tudo que ele fez. São 3 etapas nesse processo aqui. Ele faz a preleção do time no futebol, vamos ganhar! Aí vai um por um e fala assim, eu sei que você está quebrado, o outro perdeu a mãe, o outro brigou com a esposa, isso tudo vai alterar talvez o resultado do jogo. Aí depois que ele fizer tudo isso, ele tem que voltar para casa e falar assim, eu não vou desistir, vai dar certo, em nome de Jesus. Vamos que... E ele tem que ter a graça, só isso aqui, ele tem que ter a graça de ser ao mesmo tempo, um pai para todos, precisa ser um pai para todos, e um conselheiro, semelhante a um irmão, de lado. A figura de pai como autoridade, e a figura de amigo como algo íntimo, pessoal, relacionável, tangível, que você toca, você fala, nossa, esse cara é meu, mas ao mesmo tempo ele está na figura de pai, o responsável, que dá direção, proteção, provisão. Isso tudo são as aptidões básicas ao ministério pastoral, amém, irmãos? Glória a Deus, a gente vai chegar lá em nome de Jesus. Amém, vamos ficar de pé, nós estamos encerrando a nossa aula hoje. Essa é a base. Para não desmotivar você, querido, você que aspira o episcopado, eu quero dizer que eu acredito que essa base, de fato, é a base. Quando eu vejo a minha vida em 1999, na minha conversão, e quando eu vejo a minha vida no ano de 2006, como um ministro de Deus, eu vejo que esse foi o período que Deus trabalhou para poder manifestar isso. Eu já tinha isso. Agora tem um detalhe, eu não tinha a experiência que eu tenho hoje, eu não vivenciei as realidades que eu vivi desde 2006 até 2017, que me tornam melhor, graças ao bom Deus, do que era o ministério que Deus me concedeu para poder viver em 2006. Mas se você me perguntar, mas já tinha essa base lá atrás? Sim, tinha essa base lá atrás. Mas claro, era a base de um jovenzinho. Se você ainda me considera jovem, que eu já não estou ficando tão jovem, começa a manifestar algumas coisas, não tanta juventude mais em mim, né? Mas quem estava lá naquela época, chegasse aqui agora, com certeza falaria assim, nossa, ele cresceu muito, ele amadureceu muito, com certeza. Agora, se a gente perguntasse, mas tinha essa base lá atrás? Tinha que ter. Não era impossível não ter. Caso contrário, não poderia ser pastor. Então, eu quero com essa palavra animar vocês, que de repente estão pensando assim, puxa, é algo impossível? Não, não é impossível. É uma questão de chamado. Uma vez que Deus chama, Ele torna isso concreto, Ele capacita em cada área que a gente está falando aqui. Vamos orar então? Paizinho querido, que privilégio, Senhor, nós temos de poder meditar, pensar, refletir a respeito desse assunto, que é um assunto tão importante, Senhor Deus. Como a Vanessa mencionou, Senhor Deus, nós sabemos que isso cabe a todos nós como cristãos. Tem muitas dessas responsabilidades que são responsabilidades para todo cristão, para todo crente. Mas nós estamos falando, Senhor Deus, do santo chamado ao ministério pastoral. E como é bom, Senhor Deus, compreender nessa noite, ao meditar, o que o Senhor espera e o que o Senhor trabalha na vida de um homem e de uma mulher, para poder colocá-lo na condição de um pastor, que um dia vai ser responsabilizado por tudo isso que eu falei, Pai. E eu quero, Senhor Deus, alegremente, Senhor Deus, orar com os meus amados irmãos, porque eu sei que nesse lugar aqui, nesse meio, com toda a certeza que eu tenho no meu coração, tem homens e mulheres que, semelhante ao que eu sou, também são pastores que o Senhor levantou, que o Senhor chamou. Hoje, Senhor Deus, eles são líderes de célula, discipuladores, supervisores, mas dentro de um
tempo, como eu disse no meu próprio testemunho, que foi um tempo de 99 até 2006, o Senhor está fazendo algo semelhante na vida deles também, Pai. Eu quero pedir no nome de Jesus, faça a obra completa, Pai. Faça a obra completa, no nome de Jesus. Que eles possam ser fiéis ao chamado que o Senhor deu, e que eles possam aceitar esse desafio, santo desafio, de entrega total, de renúncia plena, de colocar completamente a vida na Tua mão, e deixar o Senhor conduzir, e aceitar sendo essa enorme responsabilidade, sabendo, Senhor Deus, que se o Senhor chamou, o Senhor é fiel, o Senhor não errou ao chamar, e o Senhor sempre supre e capacita aqueles que o Senhor chama. Eu peço que isso aconteça na vida de cada um deles também, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Abençoa, Pai, a vida de cada um aqui, que possamos ter um restante de semana maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Nos vemos daqui a 2 semanas, voltando a essa nossa aula aqui, tá bom? Vá na paz do Senhor para sua casa, uma ótima noite.